Turma, vou começar um artigo hoje que eu preciso fazer, faz parte do meu projeto Decisão Jurídica e Sistemas de Organização. É um projeto que trabalha com teoria dos sistemas, de Niklas Luhmann, e já faz tempo que eu venho sugerindo, colocando, introduzindo a hipótese dos sistemas de organização como um dos principais vetores hoje das problemáticas que envolvem interpretação, argumentação e decisão jurídica. E agora eu estou disposto a fazer um artigo que vai direto a esse ponto. Assim. Até agora eu fui fazendo rodeios, né? Pegava problemáticas da hermenêutica, da virada linguística, da hermenêutica clássica, das problemáticas relacionadas à interpretação, argumentação e decisão. Mas agora chegou a hora de ir direto ao ponto, assim, de propor uma coisa realmente diferente, propor uma forma diferente, assim, de entender essa problemática da hermenêutica, tá? Só que ao mesmo tempo é bem difícil, porque nós vamos colocar, é um artigo que vai ser bem inovador, assim, tá? É um texto que vai apresentar uma proposta de reflexão com alto grau de inovação. E tudo que é muito inovador não pega assim muito de primeira vista, sabe? São aqueles textos que eles não têm muito ibope, assim, a não ser depois de muito tempo que a galera começa a refletir e tal, e aí ele começa a fazer sentido. Então é muito difícil escrever um texto com uma proposta assim que eu vou escrever agora, tá? Mas eu já tenho na minha cabeça assim mais ou menos o argumento, eu ainda não sei muito bem a estrutura que eu vou utilizar para chegar nesse argumento, tá? Mas o argumento principal é que toda a hermenêutica, todas as questões que envolvem interpretação jurídica, elas fazem parte daquela concepção moderna ou modernista, tá? Que a gente chama de hermenêutica do sujeito, tá? Que é uma contribuição de Michel Foucault. Ele escreveu um livro chamado Hermenêutica do Sujeito, em que ele coloca essa questão do decifra-te a ti mesmo, né? Como uma construção genuinamente assim modernista, tá? E que na verdade os antigos, por exemplo a Grécia Antiga, o Templo de Delfos, sabe aquela coisa lá do conhece-te a ti mesmo, né? Na verdade isso é uma coisa da modernidade, porque naquela época a questão mesmo do conhecer-se a si mesmo tinha mais a ver com o cuidado de si, era cuida de ti mesmo. Então havia uma espécie de correlação entre um dever ético. Então não importa tanto assim o conhecer, sabe aquela coisa do verbo analítico, né, sobre o sujeito. Na antiguidade não era assim. Michel Foucault explica isso para nós de uma forma assim muito interessante. Nessa obra, que é uma das últimas obras dele, né, infelizmente ele vem falecer logo muito pouco tempo depois, que é a hermenêutica do sujeito. E no direito a gente tem isso muito forte. Se for observar as grandes problemáticas, né, da interpretação jurídica, elas são a questão das lacunas, da indeterminação da linguagem, da legitimidade, mas tudo isso relacionado a um problema do decisionismo, do arbítrio, ou seja, questões ligadas ao sujeito, né? O problema é o juiz que interpreta de forma subjetivista. O problema está ligado, portanto, a essa noção, né, de uma hermenêutica do sujeito. E eu quero propor nesse artigo uma outra forma de compreender esse problema, que não é melhor nem pior, tá? Mas é uma forma diferente, uma forma que vai estar, digamos assim, inspirada na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, em especial um livro dele chamado Organizazione, em que Luhmann vai colocar um certo protagonismo assim para sistemas de organização. E eu entendo que a organização exerce uma influência muito maior sobre nós, sujeitos, tá, do que a gente pensa. Então, quem sabe esse artigo ele possa, de alguma forma, contribuir para inaugurar uma nova forma de pensamento, uma nova corrente de pensamento, de uma hermenêutica que não é mais a hermenêutica do sujeito, tá? Mas uma hermenêutica que a gente vai chamar de hermenêutica das organizações, certo? Então tá, vamos começar então, do zero, né? Aqui estamos nós. Eu vou colocar um título provisório e esse título depois talvez a gente vai ter que mudar porque eu não gosto desse estilo que eu vou colocar, mas é para a gente não perder, tá, o fio da meada. Eu vou colocar assim, ó, da hermenêutica. Esse da eu não gosto, é uma coisa muito antiga. Da hermenêutica do sujeito à hermenêutica das organizações, tá?
Mas eu quero dizer também da onde que eu estou trazendo isso, porque a gente não está inventando nada. Na verdade, a gente está relacionando teorias que já existem, mas interpretando elas e permitindo uma construção de sentido, tá? A partir de conceitos que já existem. Então eu vou colocar assim, ó, contribuições da teoria dos sistemas sociais autopoéticos de Niklas Luhmann à hermenêutica jurídica contemporânea. Ficou bem longo o título, mas pelo menos por enquanto, tá? Essa aqui é a ideia. Que daqui a pouco a gente vai melhorar melhor e colocar uma problemática melhor, assim, tá? Nesse título, certo? Bom, aqui vai vir o resumo, que a gente vai escrever depois, tá? As palavras-chave. Depois vem o abstract e as keywords. Que a gente vai fazer isso aqui no final, depois que já tem tudo mais ou menos pronto, tá? Bom, agora a gente vem para a introdução, e a introdução é uma parte assim super técnica, muito importante. Eu não tenho uma configuração boa aqui, achei que esse Word ele estivesse já configurado para aquilo que eu gosto. Não tem. Tudo bem, a gente faz isso rapidinho. Essa letra aqui é uma letra para outras finalidades. Nas revistas a gente usa Times, que é uma letra mais sóbria, tá? Então vamos colocar o modelo do título aqui, que é negrito. Já está em negrito, será? Agora sim. Introdução. Tá. Esse aqui eu vou atribuir aos títulos. Ao título 1. Esse aqui, ó. Atualizar para corresponder à seleção, mas não está ainda do jeito que eu quero. Eu quero também tá 12, isso aqui, automático, muito bem. Mas eu quero também o espaçamento entre linhas. Isso aqui é 1,5, será? É. E eu quero também mais uma coisa, formatar parágrafo. Tá, é isso aqui, ó, 1,5. E depois eu quero 12, que aí ele vai manter meu texto bem legal. Ok, tudo bem. E depois vem pro normal, e eu vou mudar o normal também. Normal nós queremos Times New Roman, tamanho 12, sem negrito, sem nada. Espaçamento 1,5, que é o espaçamento padrão, né, dos textos científicos. E vou colocar também o parágrafo aqui depois. 12, é isso, certo? Esse título não ficou legal, mas a gente vai voltar para ele daqui a pouco, tá? Bom, como é que a gente começa então essa problemática? Porque ela tem que ser muito interessante para chamar a atenção do pessoal, sabe? A gente tem que ter uma precisão conceitual aqui que é muito importante. E podemos começar com um caso, talvez, com uma imagem, com uma representação simbólica de alguma coisa. Existem várias formas de começar isso, mas eu acho que eu vou começar do seguinte modo. Depois veja se vocês concordam. Escrevam nos comentários se vocês acham que é uma forma interessante de começar dessa forma. Quer ver? Eu não vou começar com objetivo, né? Eu vou começar direto com a problemática. Hermenêutica jurídica no século XX. Parece meio Marx isso aqui, né? As teses contra Feuerbach. Decisionismo, arbítrio, discricionariedade, solipsismo. É muita palavra. Do subjetivismo na interpretação. Se bem que o subjetivismo não é um termo muito técnico aqui, ele é muito amplo, né? Muito genérico. Vou falar isso aqui depois. Não é fácil, galera, trabalhar uma coisa tão nova assim. Desbravar, né, um terreno novo que não tem ainda uma estrutura de pensamento. Nós temos que construir o negócio do zero. Talvez nem fosse o caso de limitar tanto assim ao século XX, né? Porque esse aqui é um problema de toda a modernidade, de repente.
ficou centrada na problemática, não é nem liberal, é cristã mesmo. Essa aqui é a tese do Michel Foucault, tá? Que é bem legal, é muito legal essa descoberta que Foucault faz aqui, tá? A diferença entre o cuidado de si e o conhecimento de si. Nietzsche. Eita. A genealogia histórica de Foucault, como a de Nietzsche, permitiu questionar esse suposto genuinamente moderno, exclusivamente moderno, do sujeito. Da hermenêutica jurídica. Hermenêutica. Hermenêutica, uma nova referência de sentido.
os sistemas de organização. Então, na hora de fazer o conceito, entendemos por sistemas de organização, seguindo a perspectiva de Niklas Luhmann. Aqui a gente tem que citar 2005, tá? Mas eu vou colocar esses 3x para não ficar século. Aí depois eu consigo só no Ctrl L localizar, ou no Ctrl F, e aí eu vou fazendo as atualizações que precisa consertar. Que se localiza entre os sistemas sociais parciais e os sistemas de interação. Organizações são sistemas que coordenam decisões. A história contingente não é bem exatamente criando, mas definindo ou simbolizando uma positividade. Distingue as decisões produzidas pela organização mesma e as que, porque atribuídas a outras sistemas de organização. No campo do direito, o sistema de organização central são os tribunais, enquanto que a advocacia privada e pública, bem como o Ministério Público, delegacias de polícia e faculdades de direito, são organizações periféricas. Não sei se as faculdades de direito poderiam ser colocadas como organizações periféricas do direito, ou se elas estariam mais ligadas à ciência, né? É uma dúvida. Já entra aqui da advocacia pública, as procuradorias, da defensoria, né? As organizações que controlam a diferença entre variação e redundância do sistema. Organizações são diferentes de instituições. É importante fazer essa distinção também já no início, né? Conjuntos de normas formais ou informais que constrangem, direcionam ou estimulam a prática de condutas e comportamentos de acordo com as regras da própria instituição.
Já as organizações, no conceito de Luhmann, não designa apenas as regras, mas sim um sistema social dotado de autopoiese que, por meio do código da diferença entre membros e não membros, exerce uma função precípua, organizar as decisões do sistema social de comunicação da qual fazem parte. Nesse artigo, a hipótese de que sistemas de organização exercem influência maior sobre a interpretação jurídica do que a suposta subjetividade do sujeito. Hermenêutica. Essa que é a questão central aqui do artigo, né? Para além do suposto religioso de um livre arbítrio na interpretação, arbítrio. Não vamos ser muito irônicos nesse momento. Aqui é importante ser mais frio, mais técnico. Para além do suposto do livre-arbítrio, a perspectiva das organizações, uma via nova para a hermenêutica, jurídica. A problemática das constrições. Constrições ou atrições ou motivações? Das constrições e motivações que comandam no nível estrutural do sistema de organização a subjetividade do sujeito. Para tanto, agora vamos falar dos objetivos. Não vou colocar o verbo sustentar, vamos colocar o verbo problematizar. Problematizamos a hipótese de que sistemas de organização exercem influência maior sobre a interpretação jurídica do que a suposta subjetividade do sujeito, que a hermenêutica do sujeito tanto enfatizou no século XX. Para além do suposto de livre-arbítrio do sujeito na interpretação do direito, a perspectiva das organizações abre uma via nova para a hermenêutica jurídica. A problemática das constrições e motivações que comandam no nível estrutural do sistema de organização a subjetividade do sujeito. Para tanto, objetiva-se analisar, ao verbo, analisar, com a ajuda de Michel Foucault, os pressupostos esse é o primeiro objetivo, ó. Analisar, com a ajuda de Michel Foucault, os pressupostos e limitações da hermenêutica do sujeito, bem como, aqui é um segundo objetivo agora, será que eu entro na hermenêutica filosófica também? Aqui é pedreira, hein? Não estou dizendo que é pedreira para a gente escrever, é pedreira para o pessoal que vai ler entender isso aqui.
porque a gente entra num terreno de uma discussão muito aprofundada, sabe? Pode até tirar o foco do trabalho. É melhor a gente ficar na linguagem jurídica apenas. Lacunas, indeterminação da linguagem, textura aberta e legitimidade. É uma pretensão um pouco exagerada isso, colocar dessa forma assim, né? Muito amplo isso aqui. Deu uma página aqui, uma, duas, o tamanho tá bom. Textura aberta e legitimidade. Lacunas é o positivismo clássico, indeterminação da linguagem e textura aberta é o neopositivismo. E legitimidade são as teorias pós-positivistas. Eu quero mostrar que todas essas concepções elas estão ainda inscritas nessa hermenêutica do sujeito, sabe? Que é uma visão modernista. E que essa nova visão da hermenêutica das organizações, ela muda completamente, ou ela permite, né, mudar completamente essa relação, percebem? Vamos deixar assim por enquanto. Acho que vou deixar assim provisoriamente. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para melhorar essa relação. Mas também não precisa, dá para falar isso de uma forma interessante, assim. Não vai ficar vago, porque a gente pode concentrar isso nos autores mais importantes, né? Talvez a questão da legitimidade é que se torne um pouco mais complexa, porque nem todos os pós-positivistas vão ter tão clara assim essa questão da legitimidade, como vai ter, por exemplo, em Habermas, né? Legitimidade democrática e outros. Bom, vamos por partes. Explicitar. Ó, 4 objetivos específicos, hein? Nada mal, hein? Fica bem redondinho o artigo. 4 subitens, portanto, para ficar em torno de 18 a 20 páginas. Epa, por que ficou negrito? O verbo aqui não é demonstrar, espera-se... É que é uma pesquisa meio exploratória, assim, é uma pesquisa... Tem um conteúdo, assim, de inovação muito forte e que, portanto, trabalha aqui no nível bem especulativo, né? Mas também não posso usar o verbo especular. Falando em Foucault, seria um deslocamento mesmo. Problematizar de novo, não. Precisamos de um outro verbo aqui. Identificar. As heterotopias, né, do deslocamento de uma hermenêutica do sujeito. De uma não, da, porque essa já existe. Do deslocamento da hermenêutica do sujeito, centrada decisionismo, arbítrio, solipsismo, para uma hermenêutica das organizações, centrada não no membro, é um poder enorme que essas organizações exercem hoje, não no membro da organização. Para serem... Temos que falar da metodologia agora, tá? Alcançados esses resultados,
utiliza a forma de observação de segunda ordem. Autopoéticos, de Niklas Luhmann. Tem que fazer a citação aqui, que consiste em uma unidade analítica que trabalha no nível dos paradoxos da auto-observação. Forma, nesse contexto, significa uma distinção que separa, que define a identidade como diferença e não como unidade, né? Renuncia a uma compreensão humanista, que significa humanista aqui, né? Centrada no sujeito, em prol de um entendimento pós-ontológico da sociedade. Centrado na comunicação da sociedade. A técnica de pesquisa será a revisão literária, tendo como principais referenciais teóricos as pesquisas de Michel Foucault sobre os pressupostos da hermenêutica do sujeito, os pressupostos modernistas, e as de Niklas Luhmann, sistemas de organização. Certo? Nem vou falar nada do Heidegger e Gadamer, não sei se vai dar tempo de entrar nessa questão da hermenêutica filosófica, né? Da tradição de Heidegger e Gadamer. Eu acho que nós vamos ter que entrar nesse assunto, mas não com uma ênfase assim em termos de um referencial teórico, né? Temos uma introdução, hein, pessoal? 3 páginas. Tá ótimo a introdução. Depois a gente vai revisar tudo. A gente pode mudar, melhora várias coisas, né? Mas como um rascunho já tá bem clara assim a nossa questão aqui. De superar essa hermenêutica centrada no sujeito, que enxerga os problemas da hermenêutica como subjetivismo, decisionismo, arbítrio do sujeito, né? E começar a pensar agora numa hermenêutica das organizações. Perguntar como as organizações influenciam no nosso comportamento. Como é que nós, quando estamos no tribunal, temos uma forma de ver o mundo, e quando a gente sai do tribunal e vai para a universidade, a gente tem outra forma de ver o mundo, e quando sai da universidade e vai para o escritório de advocacia, tem outra forma completamente diferente de ver o mundo, sabe? Como é que as organizações exercem essa influência tão importante sobre a gente? Então essa que é a ideia, assim, que esse artigo vai tentar demonstrar para mostrar solipsismo. O que eu errei aqui? Solipsismo. Ah, faltou o S aqui. Psismo. Arbítrio e solipsismo. Vamos evitar os etcéteras. Título 1. ênfase. Título. Cadê o nosso título 1? Ah, tá aqui. Então a introdução foi o número 1. Aqui vai ser o número 2. A hermenêutica do sujeito. Olha os nossos objetivos específicos aqui, ó. Pressupostos e limitações da hermenêutica do sujeito. Depois, reproblematizar a relação de subjetividade e a questão das lacunas, determinação da linguagem, textura aberta e legitimidade. Então a gente já pode até colocar aqui os subtítulos, né? Se quiser. Eu não faço isso porque eu já tenho mais ou menos na cabeça assim, a lógica, tá? Mas se quiser, né, a gente orienta para o pessoal não se perder. Cada objetivo específico ele corresponde a um subitem. A gente pode colocar assim, então, ó. Lacunas, indeterminação da linguagem, textura aberta e legitimidade. Hermenêutica do sujeito.
do século XX. Olha que legal. Ninguém fez isso, né? A não ser eu em alguns outros textos, mostrando que existe historicamente uma problemática diferente em cada uma das grandes teorias, grandes paradigmas, tá? Lacunas no positivismo da exegese, indeterminação da linguagem em Kelsen, textura aberta em Hart, e legitimidade nas compreensões mais atuais, assim, as pós-positivistas, como se diz hoje. E aí a gente pode colocar isso de uma forma bem clara, assim, fica uma relação bem interessante. Depois, sistemas de organização. Então a gente já pode entrar aqui com a hermenêutica das organizações. 4. Claro que a gente vai primeiro falar o que são organizações, como é que elas se definem de acordo com Luhmann, função, código, programas, toda essa parte assim que Luhmann explica. E o último item aqui, que vai ser o item 5, organização e decisão, a nova positividade do direito. E depois do 5 já vem as considerações finais e as referências no 7. Isso porque a gente começou a introdução com o número 1, tá? Porque algumas normas, algumas revistas não numeram a introdução fica só introdução. Mas a gente numera. Qualquer coisa, dependendo das regras da revista que a gente for submeter para publicação, a gente muda isso aqui depois, tá? Aí aqui fica 1 e assim por diante, certo? Ó, legal. Temos aqui então já o início de um texto aqui que tem tudo para ser bem interessante, tá? Mas como uma coisa muito inovadora, é aquilo que eu já disse para vocês no início, né? Quando a gente trabalha com um texto que é muito inovador e que ele, de certo modo, escapa, assim, da discussão que atualmente está sendo feita, assim, né? É como se a gente falasse sozinho, tu entende? É como se nós estivéssemos entrando num terreno que não faz parte de um diálogo com algum grupo social específico, assim, da academia, né? Da ciência. A gente está, na verdade, dialogando sozinho. Então esse é um texto que provavelmente ele vai ser publicado e vai ficar muito tempo lá, assim, tipo, largado, assim, e talvez daqui a alguns anos, assim, o pessoal vai ler e dizer assim, nossa, olha só, faz sentido isso, né? As organizações e tal, sabe? Mas a gente gosta disso mesmo, a gente não busca, assim, tanta afirmação, sabe? A gente tem, claro, textos que dialogam diretamente com as pessoas, né? Os nossos amigos, nossos colegas, nossas redes de pesquisa, mas eu acho que está na hora, assim, de já apresentar, sabe, um texto colocando, né, uma nova questão para a hermenêutica. Porque a hermenêutica, essa hermenêutica do sujeito, né, da subjetividade, do arbítrio, do decisionismo, ela tá assim meio tediosa para mim. Eu acho que muita gente também está percebendo esses limites, sabe? Depois de Robert Alex, de Lênio Streck aqui no Brasil, de Ronald Dworkin nos Estados Unidos, de vários grandes pensadores, Habermas, o próprio Luhmann também, né? Tipo, a gente não tem mais uma coisa nova, sabe? A gente está sempre remoendo o mesmo problema. E essa perspectiva é uma, né? É um caminho que pode ser aberto, assim, diferente, pelo menos. Não é o melhor, não tem nada a ver com questão de verdade, isso é melhor, isso é pior, sabe? Mas é um caminho que pode dar uma oxigenada, tipo assim, olha só, tem uma outra via aqui, né, crítica, que abre outras possibilidades, né, de compreensão das problemáticas da hermenêutica, que a gente nem sabe também muito bem o que vai ser, né? Nós vamos escrevendo o artigo e a gente vai refletindo sobre isso e colocando questões, tá? A gente sabe já o que vai acontecer nesses 2 itens aqui, ó. Aliás, os 3, né? Hermenêutica do sujeito, que é uma leitura do Michel Foucault, tá? Esse aqui a gente já sabe porque eu já tenho texto sobre isso, já tenho essa estrutura já muito bem organizada, assim, de como explicar, tá? Essas problemáticas na história, né? Do século XX, certo? A das organizações já está mais ou menos organizado também, porque aqui a gente vai trabalhar com os conceitos de Luhmann, né? Como é que ele define as organizações, diferenças, semelhanças e assim por diante. Mas o item 5 e as considerações finais, isso aqui vai ser novidade, tá? Até isso aqui vai depender do que a gente vai articular por aqui. Então, essa é a aventura, né, de um artigo científico. A gente não está escrevendo um parecer, a gente já não tem uma ideia formada sobre o assunto e a gente vai sustentar aquela ideia que a gente já tem, né? Tipo assim, a gente já sabe a conclusão, então a gente vai só argumentar, né, para chegar naquela conclusão. Não. A gente tem uma margem aqui muito ampla, muito aberta, tá, de possibilidades, de problematizações que a gente vai desenvolver no decorrer desse artigo, tá?
Vou fazer uma pausa nesse vídeo aqui, pessoal, e eu quero ir tomar um café ou um chá, alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente continua aqui, tá? Vou dar uma pausa aqui na gravação. Pronto. Vamos continuar mais um pouco aqui. Já é 00:15, mas a madrugada é nossa amiga. Na madrugada não toca o telefone, as crianças não estão correndo, não estão brincando por aqui, chamando pai, chamando atenção. Então acaba que é um momento que a gente consegue mesmo manter mais centrado assim, na questão que a gente está colocando. Bom, aqui a gente não pode fazer só uma resenha do texto do Michel Foucault, a hermenêutica do sujeito, tá? Se a gente só repetir o Foucault, vai ficar uma coisa meio estranha, porque não vai fazer sentido para o mundo jurídico, né? O Foucault ele não dá exemplos do direito, ele dá exemplos, ilustrações e questionamentos da filosofia. A ideia da diferença entre o cuidado de si e o conhecimento de si, que é essa que é a questão central, assim, né? Entre uma hermenêutica do sujeito moderna, tá? E a noção do sujeito como um agente ético. Então a gente vai usar uma estratégia aqui diferente. Estou pensando em fazer uma coisa aqui, um resgate. Acho que a noção de código ela pode ser uma porta de entrada interessante para essa discussão. Vamos tentar a noção de código. Tá? Vamos pegar o código de Hammurabi, essas coisas. Por que ele se chama de código, né? É comum. Ó, quando olhamos para o passado com os olhos de hoje, é comum projetarmos os conceitos. Na verdade, são os preconceitos, né? As visões prévias, experiências prévias, né? Os conceitos, conexões e simbologias sobre as quais vivemos hoje. O código de Hammurabi, por exemplo, nunca foi exatamente um código. Não é verdade? Um código. Mas sim uma profecia, uma dádiva do Deus Shammah, uma dádiva do Deus assírio babilônico. Ele é assírio, ele é um deus dos assírios, dos babilônicos e também dos sumérios, se eu não me engano. Eu vou colocar só babilônico, já que o código de Hammurabi era da Babilônia, né? Do deus babilônico Shamath. É assim que se escreve, será? Shamath. Vamos colocar aqui uns xizinhos aqui pra gente depois corrigir isso aqui, tá? Samantha. Depois a gente corrige, não vamos perder tempo com isso agora. Mas sim uma profecia, uma dádiva, um presente do deus babilônico Shammah ao rei do Império Babilônico, Hammurabi. Apenas chamamos aquela pedra de granito de código, passamos a chamar aquela pedra de granito de código depois que no século XIX vivenciamos a era das codificações, especialmente na França, na qual a pedra babilônica se encontra exposta no Museu do Louvre, em Paris. Entenderam o argumento? Entenderam a estratégia da desconstrução que a gente está tentando fazer? É a mesma coisa que o Foucault fez em relação à filosofia, tá? A gente está tentando fazer isso usando exemplos e uma linguagem do direito. Isso também acontece com
o sentido da propriedade, da casa, do público e do privado, e até mesmo da democracia ou da república. Vamos colocar a democracia grega ou da república romana. Os conceitos, quando desconectados do seu contexto histórico, prático ou concreto. Material não, porque aí fica uma coisa muito marxista, né? Que não é o caso aqui, a gente está trabalhando com Foucault, é pós-estruturalismo, então nós vamos usar uma outra expressão. Os conceitos, quando desconectados do seu contexto histórico concreto, sofrem não apenas transformações, mas violências simbólicas sobre as quais rupturas e transformações construímos Eu nem vou entrar nesse assunto mais da filosofia hermenêutica, da visão prévia, experiência prévia, conceito prévio. Senão a gente entra num terreno aqui que vai, tipo assim, tirar o foco, né? É melhor usar uma linguagem mais coloquial, mais, como eu posso dizer, mais simples possível, né? Para que as pessoas, para que o leitor entenda assim, o que a gente está querendo dizer, sem tentar demonstrar muita erudição, sem tentar demonstrar muito conhecimento. A gente sabe dessas coisas, né? Mas a gente não quer, digamos assim, tirar o foco, né, daquilo que é a questão central para só mostrar erudição, alguma coisa assim. Essa frase ficou muito extensa. Os conceitos, quando desconectados do seu contexto histórico concreto, sofrem não apenas rupturas e transformações, mas, sobretudo, violências simbólicas. Podemos ter hoje. Não, é sobre eles, são os conceitos. Tem que concordar aqui com os conceitos. É isso aí. Eu acho que é shamash. Eu acho que é isso, mas a gente vai conferir da outra hora. Tá, vamos conferir agora. Shamash. É isso? Tá aqui ele, ó. Esse aqui, ó. O código de Hammurabi é isso aqui, ó. É essa pedra aqui que tá em cima. Sama, Utu. Deus da Justiça, Shamash. É isso aí, ó. Escrevemos certo. Tem várias formas da escrita, mas essa aqui parece que é uma das mais aceitas. Então deixamos essa aí mesmo. Tá conferido. Será que esse exemplo já tá bom? Ou colocaríamos mais um? Ou vamos direto para o Foucault agora, será? Assim também aconteceu com o... Vamos direto para o Foucault. Conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, que também se encontra no templo de Delfos. É isso? É o templo de Delfos? É a sabedoria de Apolo, né? Templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. É, sim. Gnose-te ipsum. É isso. É uma das máximas délficas. Templo de Apolo, em Delfos. Tá. Ok, é isso aí. Tá ótimo. Só que o pessoal escreve Delfos em português mesmo. Então tá. No Templo de Apolo, em Delfos. Quando lido sob os olhos modernistas do conhecimento de si. Vamos falar olhar, né? Fica melhor. O olhar modernista do conhecimento de si constrói a impressão de que a filosofia sempre teve como tarefa a questão do
conhecimento do sujeito. Vou tirar esse de si, deixa só do conhecimento. Foucault, entretanto, procurou demonstrar, ao contrário do sistema de pensamento da modernidade, tanto a filosofia grega e romana, quanto o pensamento epicurista, Sêneca, esqueci o nome, como é que é mesmo o nome? Epicurista, como é que é o outro? Tô com espartano na cabeça, não é espartano. Da questão do equilíbrio, esportes, atletismo, estudos, como é que é mesmo o nome? Eu até acho que eu já escrevi isso até aqui na introdução. Nossa, dá uns brancos, volta e meia, né? Aqui, ó, estoicos, isso. Estoicos. Estoico, não tem mais o acento agudo no estoico. Estoico, né? Não compreendiam a tarefa do conhecimento. A tarefa do conhecimento como... Vamos já dar a ideia da hermenêutica aqui. Vamos cutucar já essa hermenêutica, tá? Tarefa do conhecimento como decifrar. Decifra-te ou te devoro. Como é que a gente transforma o decifra num verbo interessante aqui? Decifração, decifragem. Vamos usar um termo mais neutro. Decifrar. Sobre o agir do sujeito. Como agente ético. Não, não é isso aqui, peraí. Peraí. A diferença entre o cuidado de si da filosofia antiga e a compreensão de si da filosofia modernista. Cuidado de si. O que eu errei aqui na filosofia? Nada. Não vou exagerar tanto nessa questão aqui, não. Deixa pro Foucault fazer isso, né? Ilustra como o sistema de pensamento de cada época falsifica e provoca profundas rupturas dificilmente resgatáveis, diferentes modos de ver o mundo.
Nêutica. Chuvinha boa lá fora. Vamos dar uma pausa aqui. Amanhã a gente continua isso aqui. Preciso dar uma preparada numa leitura que eu quero fazer para amanhã. Amanhã a gente continua isso aqui. Vai ficar legal, hein? Tá ficando da hora. O que vocês estão achando? Escreva nos comentários aí. Claro que é um texto ainda provisório, óbvio, né? Estamos escrevendo ele ainda, tá? Mas acho que pode ser um texto bem interessante. Então valeu, pessoal. Amanhã a gente continua isso aqui.